Olá, boa noite. Pesquisadores do INPA estão trabalhando no desenvolvimento de técnicas para melhorar a criação em cativeiro do pirarucu da Amazônia. O maior peixe de água doce do mundo tem um grande potencial econômico e uma das apostas do Amazonas para fortalecer a produção de proteína aqui no estado. Para trabalhar com a piscicultura, o ambiente precisa ter condições propícias para o melhor desenvolvimento da atividade. E criar em cativeiro o maior peixe de escamas de água doce do mundo exige muito mais do produtor. Na alimentação, o uso de ração tem custo elevado e nem é específica para a espécie ameaçada de extinção. Hoje já existem várias marcas de rações específicas para peixes carnívoros, mas ainda não foi desenvolvida uma ração específica para o pirarucu. No Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, um projeto visa contribuir para o cultivo do pirarucu, aumentando a sobrevivência dos alevinos pela formulação de dietas nutricionalmente completas para a fase inicial do seu desenvolvimento. Segundo a pesquisadora, durante a metamorfose das larvas, é possível observar elevadas taxas de mortalidade, que variam de 60% a 80%. Nós pretendemos melhorar o manejo alimentar e a formulação das rações para as larvas de pirarucu. Assim, nós pretendemos ter alevinos mais resistentes, mais fortes. De uma única ninhada é possível sair mais de 10 mil filhotes. E o pirarucu pode ganhar até 15 quilos em um ano de cultivo. Nesta fazenda de produção de alevinos, recria e engorda do peixe, que fica no município de Manacapuru, a 87 quilômetros de Manaus, técnicas ajudam na formação de casais do pirarucu em cativeiro. Estima-se que de 2007 a 2016, a produção em criatório do pirarucu, uma das espécies mais saborosas da Amazônia, deu um salto de 400% no país, com destaque para a produção de Rondônia, um incentivo à conquista de novos mercados internos e no exterior. Quando se fala em mercado internacional, nós temos que ter o cuidado de trabalhar com, primeiramente, qualidade, né? E sem falar de criar um volume de produção. Apesar do cultivo ainda ser pequeno no Amazonas, o negócio que começou do zero anima os piscicultores. Em um novo momento da piscicultura no estado, a meta dos produtores amazonenses é chegar a 150 mil alevinos de pirarucu esse ano e do abate obter aproximadamente 1.000 toneladas do pescado em 2017. A piscicultura pode ajudar na conservação da espécie, assim como a pesca controlada em áreas manejadas. Por pescador profissional e através de cota. Geralmente, para cada área é determinada a quantidade de pirarucu que existe, a estimativa, e tira só os indivíduos adultos. 30% desses indivíduos pode ser capturado. E aí faz com que você tenha uma pesca quantificada e no período definido. O pirarucu, fora dessas áreas manejadas, ele é proibido o ano todo. De acordo com a Secretaria de Produção Rural, fortalecer o setor no Amazonas é um dos objetivos da nova matriz econômica ambiental do estado. E aí é a grande meta hoje, através dos programas do estado, seja de assistência técnica, seja de desenvolvimento, seja de pesquisa, é tecnologia apropriada. 5 pessoas foram presas acusadas de participar de um assalto com reféns em uma casa de um condomínio de luxo na zona centro-sul de Manaus, na madrugada de sexta-feira. De acordo com a polícia, uma ex-empregada da casa foi quem passou as informações para a realização do crime. Orilene da Cruz Ribeiro, Eric Carlos Pinto, Everton Rocha de Souza, Tiago Oliveira da Silva e Simone Nascimento Monteiro foram presos acusados de assaltar uma casa localizada em um condomínio de luxo na zona centro-sul de Manaus. O prejuízo das vítimas, dinheiro, joias e relógios de marcas levados pelos assaltantes foram de pelo menos R$200 mil. De acordo com a polícia, a Orilene trabalhou cerca de um mês na casa das vítimas e foi ela quem passou as informações para o grupo. A empregada que trabalhou na residência passou todas as informações
tá, para o grupo, ela que arquitetou, juntamente com seu companheiro, o Eric, que também foi preso, tá, para que eles efetuassem esse roubo na cesta. Os modos deles agirem é sempre da mesma forma, né, amarrando as vítimas, retirando todos os objetos de dentro da casa, tá, e saindo do condomínio ou do conjunto com o próprio veículo das vítimas. Muitas residências eles usavam um alicate e tinha uma chave mestra, que quando eles não conseguiam entrar, quando a porta não estava aberta, eles usavam essa chave mestra para abrir a residência. Os suspeitos entraram em uma casa deste condomínio de luxo localizado na zona centro-sul de Manaus. Toda a família foi feita refém. Os bandidos saíram do condomínio levando o carro da família e abandonaram na Avenida Tancredo Neves. Este é o terceiro assalto a residências cometido pela quadrilha, confirmado pela polícia. O bando fugiu neste carro vermelho e nesta motocicleta com a placa clonada. A cama, geladeira e fogão foram apreendidos que, de acordo com a polícia, eles compraram com o dinheiro do assalto. Orilene, Everton e Tiago foram indiciados por roubo majorado e associação criminosa. Já Simone foi autuada em flagrante por receptação qualificada. O Ministério Público Federal no Amazonas fez uma recomendação à Força Nacional para que sejam adotados procedimentos de segurança na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, iguais aos realizados no complexo penitenciário Anísio Jobim. A orientação considera a estrutura física da cadeia pública e os últimos acontecimentos, como a fuga de 14 detentos e as mortes ocorridas após as fugas. Atualmente, o apoio de homens da Força Nacional está presente apenas no complexo penitenciário Anísio Jobim. Eleitores do Amazonas que não votaram e não justificaram a ausência nas últimas 3 eleições têm até o dia 2 de maio para regularizar a situação. Quem não regularizar pode até ter o título cancelado. Flávia Moura. A fim de evitar que os títulos sejam efetivamente cancelados, os 11.588 eleitores que estão nessa situação devem procurar o cartório mais próximo até o dia 2 de maio. Sobre esse assunto a gente conversa com o Renato Crespo, ele que é chefe da primeira zona eleitoral. Fala pra gente o que essas pessoas devem levar de documento. Flávia, os documentos exigidos para o recadastramento, para manter o título válido, são um documento com foto, pode ser RG, uma carteira profissional, e o comprovante de residência. É necessário que seja no nome do eleitor ou de algum familiar dele, que ele comprove o convívio com esse familiar. É importante frisar também que esse prazo de 2 de maio é para aqueles eleitores que estão há 3 eleições sem votar. Quem deixou de votar apenas na eleição passada, por exemplo, não precisa correr. Tem que vir, tem que regularizar, tem que pagar a multa, mas não precisa vir até o dia 2 de maio. Agora, como fica aquela situação daquela pessoa que não pode comparecer? Bem, para gerar a multa e o pagamento, ela pode pedir para que alguém venha, tá certo? Agora, para fazer se tiver que fazer uma revisão, que eu tenho que coletar os dados biométricos, é indispensável a presença dela. Se for só questão de pagamento de multa, não tem problema, alguém pode fazer por ela. Agora, é importante também não deixar para a última hora no caso dessas situações, né? Exatamente, nós temos aqui uma central de atendimento ao eleitor, mas como se sabe, que se você deixa para fazer sempre no último dia, acaba gerando fila, algum tipo de transtorno. Então, mas é importante mesmo, a informação, acho que mais importante nesse momento é que aqueles eleitores que deixaram de votar apenas em um turno, ou em uma eleição, seja primeiro e segundo turno, esses não precisam procurar a justiça eleitoral até o dia 2 de maio. Certo, Renato Crespo, chefe da primeira zona eleitoral, muito obrigada pelas informações. Portanto, caso você queira aí verificar a sua situação eleitoral, você pode acessar o site do TSE, que aparece aí no seu vídeo. Flávia Moura para o Band Cidade. Neste domingo, uma série de protestos em todo o Brasil foi realizado em favor da Operação Lava Jato. Aqui em Manaus, um grupo de manifestantes se reuniu na frente do prédio do Ministério Público Federal. Os manifestantes se concentraram em frente ao prédio do Ministério Público Federal do Amazonas, na zona sul da capital. O protesto foi convocado nas redes sociais pelo movimento Vem Pra Rua. O alvo do protesto dessa vez era a favor da Operação Lava Jato e contra a corrupção e a impunidade. O movimento Vem Pra Rua realiza manifestações em Manaus e no Brasil todo desde 2014. Então nós lutamos a favor do impeachment da presidente Dilma, fomos bem-sucedidos. Lutamos a favor da cassação do presidente da Câmara, à época, Eduardo Cunha, e agora, na verdade sempre foi a nossa pauta, mas nós estamos reforçando mais uma vez o apoio à Operação Lava Jato, que vem passando a limpo no nosso país. E nós estamos aqui reivindicando o apoio à Operação Lava Jato.
A Operação Lava Jato é um patrimônio da população brasileira. Nós estamos aqui para dizer isso e mandar um recado para os nossos políticos. A Operação Lava Jato e o juiz Sérgio Moro são de patrimônio da população brasileira. O ato durou cerca de 1 hora e não houve transtornos na capital. Com o reajuste de quase 40% da tarifa da energia elétrica mantida pela ANEEL, o consumidor amazonense tem procurado medidas sustentáveis para economizar na conta de luz no fim do mês. Como ocorre todos os anos, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, autorizou reajustes de 38,8% para residências e 42,55% para consumidores de média e alta tensão. O reajuste prevê recuperação nas perdas globais de 2015 da concessionária Amazonas Energia. E o consumidor amazonense tem de ir se adequando. Utilizar o chuveiro elétrico no modo verão, o consumidor também deve evitar de levar alimentos quentes, como segunda dica, para a geladeira. Terceiro item, não utilizar a traseira da geladeira como forma de aquecer ou de enxugar qualquer roupa, toalha ou algo parecido. Deixar sempre, ao sair do cômodo, desligar os equipamentos, para que eles não possam ficar em stand-by e ter um consumo de energia ainda prevalecendo. Evitar o desperdício é sempre a melhor opção para o bolso e o meio ambiente. O sistema fotovoltaico hoje já é uma realidade para muitos clientes residenciais. É uma forma que o cliente tem de economizar, dependendo da área disponível dele, em torno de 90% a 95%. Foi o sistema que esse engenheiro adotou em sua casa para economizar nas contas de energia no fim do mês. Fez um investimento de R$100 mil para consumir energia produzida pelo sol. Desde o início da concepção do projeto, a gente já vem pensando na eficiência energética. Então, desde quando a gente conversou com os arquitetos que projetaram aqui, nós já fizemos essa parceria de fazer a casa, de fazer o projeto com esses conceitos. E trabalhar a parte de iluminação, a parte de ventilação, a eficiência no consumo de energia, a geração de energia. A gente tem um sistema de geração de energia fotovoltaica. O resultado disso veio diretamente nas contas do fim do mês. Pela quantidade do consumo, Pedro pagaria cerca de R$3 mil de energia. Mas com esse sistema, a conta não chega a R$300. A casa de Pedro foi planejada dentro do conceito de eficiência energética. Aqui moram 5 pessoas, há 280 pontos de LED e também 14 máquinas de ar-condicionado instaladas. Agora, um fato bem interessante é o sistema de ventilação cruzada, quando há um ponto de entrada e saída. Quando o ambiente ele tem só uma entrada de ar, o ar não circula, né? Então, quando a gente tem uma entrada e uma saída, o ar pode circular na casa e pode trazer ventilação. Economiza energia porque diminui a temperatura do ambiente dentro da casa. Aqui não há chuveiro elétrico. A água aquecida vem diretamente do sistema de energia térmica instalado na área de cima. Aqui em casa eu procuro ser bastante rigoroso no sentido, apesar de eu ter o sistema de geração, eu procuro conscientizar meus filhos no uso dos ar-condicionados, da iluminação, não deixar o ambiente estar sendo utilizado sem ninguém. Então, tudo isso eu faço dentro de casa. Uma solução que seria interessante é em relação à iluminação. A gente tem hoje um uso muito grande de lâmpadas incandescentes ainda. Então, por exemplo, se a gente substituir por lâmpadas fluorescentes ou LED, por mais que o preço seja um pouquinho maior, mas o consumo vai ser menor e vai gerar menos calor para dentro da casa. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta terça-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens com pouca chuva. As temperaturas variam entre 26 e 30 graus. Em Borba, o tempo fica encoberto com chuva fraca. Temperatura mínima de 25 e a máxima de 31 graus. Em Tefé, a previsão é de muitas nuvens com chuva. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. E em Urucará, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca. Temperatura mínima de 25 e a máxima não passa dos 29 graus. A Câmara dos Deputados aprovou recentemente o projeto de lei que libera a terceirização de todas as atividades das empresas. Para os empresários, a decisão gera emprego, mas, por outro lado, há quem diga que a medida é prejudicial.
O sufoco de enfrentar o desemprego é rotina para muita gente que está na fila para uma oportunidade. A estimativa da Organização Internacional do Trabalho é de que o Brasil terá 13 milhões e 600 mil desempregados até o fim de 2017. Com a justificativa de aumentar a geração de emprego, a lei que libera a terceirização dos contratos dos setores público e privado está para ser sancionada pelo governo federal. O que acontece? O empregado sendo contratado diretamente pela empresa que usa serviços, ou sendo contratado por intermédio de uma outra empresa, isso não aumenta a quantidade de empregos. Os empregos continuam o mesmo número, só o que vai mudar é que a ocupação desses empregos vai passar preferentemente a ser, acredito eu, por empresas terceirizadas. A nova legislação divide opiniões. E traz alguns benefícios, ao meu entender, ou seja, dá segurança jurídica para o empregador, para fazer esse contrato terceirizado, então, dentro das legalidades, não há questionamento. Traz oportunidade ao mercado de trabalho, porque se o empregador buscar esse serviço, vai estar gerando emprego, que é o que nós mais precisamos hoje. A lei permite que todas as atividades podem ser terceirizadas dentro de uma empresa, incluindo as atividades essenciais. Com isso, abre possibilidade irrestrita para contratações terceirizadas. Em uma escola, por exemplo, professores que são considerados atividades fim podem ser contratados aí de maneira terceirizada. Em hospital, médicos e enfermeiros também podem ser terceirizados. Até então, as contratações eram limitadas a atividades como limpeza e segurança, que são consideradas atividades meio. A contratação de empregado por uma empresa intermediária seja na atividade fim. É que hoje nós não temos legislação sobre isso. Hoje a única coisa que nós temos é a súmula 331 do TST, que diz assim: a terceirização só pode ser na atividade meio. Uma loja não pode terceirizar vendedor. Uma escola não pode terceirizar professor, porque é atividade fim. Com o projeto sendo aprovado, vindo a virar lei, a terceirização passa a ser em qualquer atividade. A escola pode terceirizar o professor, a loja pode terceirizar o vendedor, o banco pode terceirizar o caixa e assim por diante. Os principais pontos do projeto são: a terceirização pode ser aplicada a qualquer atividade da empresa. Por exemplo, uma loja pode terceirizar os serviços gerais, atividade meio, e os vendedores, que são considerados atividade fim. A empresa terceirizada será responsável por contratar e remunerar os trabalhadores. Após o término do contrato, o trabalhador temporário só poderá prestar novamente o mesmo tipo de serviço à empresa após esperar 3 meses. Também foi aprovada a ampliação do tempo em que o trabalhador temporário pode ficar na mesma empresa. De 3 meses, o prazo foi ampliado para 6. Além desse prazo inicial, poderá haver uma prorrogação por mais 90 dias. A medida favorece setores como o da construção civil, o que mais contrata temporários no país. Para o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Amazonas, o projeto não vai gerar prejuízo aos direitos dos trabalhadores. As composições de clusters por etapa aqui na construção civil comum, você tem aquilo com valor padrão e o valor máximo seria o valor de contrato que você já tem lá estabelecido. Eu não vejo diferenciação nisso. E outra, o que essa lei na realidade trouxe foi a segurança jurídica, né? Por quê? Porque você agora tem as regras muito mais definidas do que havia antigamente. Neste domingo, o time Brothers conquistou um lugar na seletiva da competição Neymar Juniors 5, que ocorreu na Arena da Amazônia. Agora, o time segue na expectativa para disputar a competição nacional e receber o grande prêmio, que é ver o jogo do Barcelona na Espanha e ainda conhecer os seus ídolos. O sonho desses 5 garotos bons de bola está bem perto da realidade. Isso porque eles venceram uma disputa acirrada neste fim de semana. A seletiva de Manaus da competição batizada de Neymar Juniors 5. A gente entrou na brincadeira, juntamos só os amigos para brincar esse fim de semana. E agora acabou a brincadeira, vamos treinar para ver se a gente faz melhor lá dentro. Como ele falou, a gente botou na brincadeira, mas todo mundo sabia que nosso time sabia jogar, tínhamos um time muito forte e sabíamos que poderíamos chegar, estávamos preparados para ser campeão. A conquista que veio nos pênaltis garantiu uma vaga na competição nacional em Salvador e o objetivo é chegar à etapa mundial. Agora os Brothers devem seguir treinando para mostrar o que sabem no campo. A gente já tem uma tática formada, a gente vai tentar implementar algumas coisinhas só para ajustar o time. O nosso treinamento com a equipe a gente vai pelo menos 2, 3 vezes tentar se encontrar na semana para tentar representar não só o Brothers como todo o Amazonas.
A seletiva aconteceu em Manaus e mais 9 cidades do país. O prêmio do campeão é assistir um jogo do Barcelona na Espanha e ainda conhecer Messi, Soares e Neymar. Para a coordenação do evento, a expectativa de ver o time representando o Amazonas são grandes. Eu acho que é uma competição que deu certo e com certeza nos próximos anos a etapa Manaus vai acontecer. Neste domingo, a equipe de futebol feminino do Iranduba goleou o Audax por 6-2. O jogo foi em São Paulo e o Iranduba segue sem perder na competição. Logo aos 12 minutos, o time amazonense abriu o placar. E não demorou muito para o Hulk da Amazônia ampliar o marcador. Aos 21 minutos, foi a vez de Gláucia marcar o dela. 3 minutos depois, a Adriele tocou na saída da goleira e fez o segundo dela no jogo e o terceiro do Hulk na partida. O Audax aos poucos conseguiu reagir e encontrou o primeiro gol aos 13 minutos do segundo tempo. O segundo gol do time paulista veio logo em seguida. Mas depois só deu Hulk da Amazônia, que marcou mais 3 gols e fechou o placar em 6-2. Com o resultado, o Hulk da Amazônia mantém 100% de aproveitamento no Brasileirão Feminino, soma 9 pontos e ocupa a segunda posição no grupo A1, atrás apenas do Corinthians, que tem os mesmos 9 pontos, mas fica à frente por saldo de gol. Parabéns para as meninas do Iranduba e vamos falar também de campeonato amazonense, porque neste fim de semana teve rodada completa. A terceira rodada com todos os jogos disputados no sábado. 2 deles foram no estádio Carlos Amit. O Nacional venceu o Fast Clube por 2-1 de virada e segue 100% na competição. Gols de Alexandro e Vitor para o Nacional e Thiago Brandão fez pelo Fast Clube. Depois teve o empate do Rio Negro com o Holanda em 1-1. Charles marcou pelo Rio Negro e de pênalti Marinho fez para o Holanda. Em Manacapuru, no confronto das 2 equipes do interior, o Princesa dos Solimões venceu o Penarol por 1-0 com gol de canhoto. E no estádio da Colina, o Manaus Futebol Clube goleou São Raimundo por 4-0, com gols de Hamilton, que marcou 3 vezes, e Matheus. O Tufão sofreu a terceira derrota e amarga a lanterna da competição. Buscar a saúde e o bem-estar através dos alimentos. Essa é uma meta das pessoas que, por algum motivo, deixaram de ingerir carne. É claro que também tem a escolha, que essa escolha pode ter a ver com o estilo de vida ou com consciência ambiental, mas o fato é que depois da repercussão negativa da Operação Carne Fraca da Polícia Federal, muita gente começou a pensar 2 vezes antes de ingerir proteína animal. E aqui em Manaus, uma turma aproveitou para promover cursos de culinária vegetariana. Nazira se alimenta de carne há 5 anos e ela diz que nem sente falta. Para ela, o importante é estar com a saúde em dia. Uma diferença, né, na minha vida, porque a gente sabe que os alimentos hoje são horríveis, né? Veneno, muita gordura. Então nós temos que evitar. Já a Elisa está aprendendo agora a mudar a alimentação, mas ela conta que sempre soube que os vegetais são os melhores alimentos para se consumir. Como eu já tenho vários problemas, então eu estou vindo buscar o conhecimento, né? E, enfim, melhorar a minha saúde e tornar os meus dias mais, né, melhor, né? Com a alimentação saudável, né? A vontade de abandonar os alimentos à base de proteína animal e encarar uma dieta à base de vegetais tem feito a cabeça de muita gente. Para eles, a alimentação livre de carnes é uma opção segura diante das notícias divulgadas ultimamente. Nós sabemos, né, que o alimento carne ele tem vários tipos de malefícios, né, porque toda aquela adrenalina que o animal passa quando ele é abatido e acaba passando para nós, né? Então, nós sabemos que a alimentação vegetariana ela é a melhor para nós. Então, nós acabamos que tendo essa visão, né, de que é melhor nós nos alimentarmos bem.
O curso coordenado por Edneuza é realizado sempre no último domingo do mês, na Rua Messejana, número 50, bairro Redenção. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o youtube.com/Band Amazonas e clique no link Vídeos. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.